Olá, eu sou Márcio Chaves e esse é o seu marciochaves.com. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores, a tecnologia sempre à disposição da informação e o entretenimento. No programa de hoje vamos estar falando com a Aline Abrantes. Está falando sobre relacionamento abusivo. Mas antes, dar início cumprimentando aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Relacionamento abusivo. O que é? Como acontece? Qual é o perfil? Quais são os riscos? E o que pode ser feito a respeito? Aline, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Pelo convite e agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão complexo, né? Que a gente vivencia isso muito. Então é importantíssimo a gente falar e abordar esse assunto. Relacionamento abusivo. O próprio nome já nos mostra, dá uma ideia do que se trata. Mas é necessário um entendimento ainda mais amplo. Haja visto que isso é algo que acontece de forma velada, né? Dentro do seio familiar. Dentro do... Só no seio familiar? Não, acho que sim, em todos os lugares. Das relações, né? Sim. Das relações. Mas a gente vai abordar aí essa questão do relacionamento homem e mulher, das relações afetivas. Esposa né? E esposo, sim, namorada, noivo. Os tipos de relacionamento. A gente tem outros abusos, né? Mas aí que não vem ao caso. Relacionamento abusivo. Como identificar um relacionamento abusivo? Como nasce um relacionamento abusivo? O que é um relacionamento abusivo? Vamos lá, então. A gente falou um pouquinho da outra vez, né? Sim. Eu estava até conversando com a sua filha, que hoje eu vim assim até um pouquinho mais equipada no sentido de informação. Eu iniciei uma formação agora, com conteúdo muito interessante de identificação mesmo. Então, é um perfil muito repetitivo. Não tem como a gente fugir, porque é um padrão. Então, o abusador, ele segue um padrão de comportamento abusivo. E, consequentemente, isso traz também um padrão nos sintomas, na maneira com que aquilo vai afetar essa vítima. Né? Então, a gente consegue fazer, isso é importantíssimo, como profissional, identificar esse comportamento abusivo ou essa relação abusiva e de que maneira que a gente vai tratar isso. Ou abordar, né, Márcio? Porque primeiro existe uma abordagem, uma aceitação da vítima para que a gente possa intervir. Então, você me diz que existe um padrão de quem é o abusador, Sim. Né? Aquele que exerce o abuso no relacionamento. Isso quer dizer que todo e qualquer relacionamento ele vai ter esse tipo de atitude. Exato. Ele vai começar com esse tipo de atitude. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, para que as pessoas em casa consigam identificar isso. O abusador geralmente é o homem. Geralmente é o homem. A gente já existem estudos e estatísticas que comprovam que aí a gente tem uma taxa de 10% de mulheres abusivas e que geralmente estão ligadas ao relacionamento homoafetivo. Certo. Então existe essa questão. Mas a maioria são os homens. Tem a ver um pouquinho com essa questão da educação, essa coisa da sociedade, dos protocolos, sim. do machismo. Sim. Tem toda essa coisa. Você entrou, eu ia falar sobre isso, mas a gente pode iniciar claro. falando da questão do comportamento do abusador. Então, ou ele nasce com... Então, aí dentro de um diagnóstico já existe uma patologia, ele já nasceu com esse perfil, ou ele é um comportamento aprendido. Então, ele aprendeu porque, de repente, ele vivenciou dentro das relações de vida ou da família relacionamentos abusivos. Então, ele aprendeu a ser um abusador. Né? Então, eu tenho duas formas, o inato e o circunstancial. Inato e circunstancial. Nasceu com. E aí a gente observa consegue fechar um diagnóstico. Como nascer com? Uma patologia. Uma patologia. É uma patologia. Você já nasce com, a pessoa nasce com um transtorno. Esse transtorno ele é adquirido de forma, não é nada, tem alguma coisa a ver com a gravidez? Nasceu com. E Nasceu, aí as causas. As causas, de repente,
questões genéticas. Não vi nenhum estudo sobre, eu não vou falar, não vou entrar nesse detalhe. Mas ele já nasce nasce um comportamento inato. Como? Com transtornos de personalidade. Claro, quando a gente fala da questão de saúde mental, com transtornos, se a gente for avaliar históricos na família, existe uma predisposição. Como as outras, depressão. Cardiovascular, alguma Exato, coisa assim. então ele tem uma predisposição lá. Já existe né? Já existe, de repente, algum outro tipo de transtorno na família, não exatamente um transtorno de personalidade, né? Certo. Mas, enfim, você consegue diagnosticar quando essa pessoa tem esse transtorno inato, né? E aí vem com uma psicopatologia, um narcisismo, uma paranoide, um perfil antissocial. Isso dá para identificar ainda pequena, ainda criança ou não? Ao longo da vida, né? Ao longo da vida principalmente porque a gente está falando de um comportamento de um abusador. Pode ser que quando criança, mas não... Muito difícil, né? Porque ainda tem essa questão emocional que vai carregando. Sim. E aí você vem depois com mais um comportamento aprendido. Aí vem pronto, com mais um né? pezinho, vem com mais uma contribuição ali, vai ficando ainda... Então Porque é um comportamento bem característico, né? Esse é o nato. Esse é o inato. E aí a gente tem o circunstancial, que é a pessoa que aprendeu a ser abusivo por presenciar relações familiares abusivas. Uma defesa, Ele aprendeu a ser assim porque ele viveu então, isso. isso Às vezes um pai normal. Abusivo. Exato. Entra na normalidade. Mas o abusador, ele compartilha dessas ações, desses atos, de uma forma instintivamente tranquila para ele. Sem culpa. É normal. Se sente na razão. Na razão. É normal. Um comportamento que ele faz que para ele é natural. Como é que é esse perfil, Aline? O que é um abusador? É aquele que restringe os direitos dos outros? É aquele que manipula para sempre ter a verdade? Uma coisa importante falar, já que a gente está falando de transtorno, é a questão da sanidade mental deles é tranquila. Eles são lúcidos, eles são conscientes, eles não são doentes mentais. Exercem todas as funções. Todas as funções. E, por sinal, são pessoas inteligentíssimas. São perfis de homens inteligentíssimos, porque eles exercem principalmente essa questão do poder. O domínio. A característica principal de um abusador é a manipulação. Nós temos 4 fatores que caracterizam uma pessoa abusiva. Porém, a manipulação ela está fora disso porque é meio que caracteriza um todo. Ela não entra. E é o fator principal, a manipulação. Então, é um perfil de uma pessoa com uma extrema capacidade de sociabilidade, porém ele não mantém vínculos afetivos. São 4 características. São 4. Eu vou falar do primeiro. Vamos lá. O primeiro fator que caracteriza um abuso, um homem abusivo. Cerceamento da área da vítima. Então, ele domina a vida daquela pessoa em alguma questão. Então, eu tenho controle dela, das roupas que ela veste, ou eu tenho cerceamento ali do que ela faz nas redes sociais, de algumas situações. Eu começo a privar aquela pessoa de repente, ter algumas relações dentro da família, algumas amizades. Porque qual é o intuito do abusador? Ao cerceamento, vou cercar essa vítima, privar essa vítima de contatos para que eu possa ter o controle, para que ela seja única e exclusivamente minha, o meu poder. É minha, ela é minha. A questão do poder é algo assim... Então eu vou controlá-la, ou seja, financeiramente. Isso. Ou eu vou controlá-la, ou seja, nas relações, no sistema de... ele não vai falando com fulano, não vai falar com ciclano, ela vai sair, eu não deixo, tem algum encontro, não vai. Questão financeira. Olha, eu tenho condição de dar conta das despesas. Você não precisa trabalhar. Eu já tiro uma parte, né? Eu vou no supermercado, eu vou com você. Sim. Eu vou com você. É um cerceamento. Eu cerco a vida dessa pessoa. Eu tenho controle. E isso eu faço de forma consciente. Eu quero cercar. Mas não é planejado, entendeu? Sim. Não, é consciente. Não é algo planejado. Eu vou fazer isso. Não.
Ele segue ali o ego determinando exato, as mas coisas é e um vai perfil fazendo. controlador, dominador. Esse é um dos fatores. Esse é um dos fatores. A gente tem o segundo fator. A vítima, ela vive pisando em ovos. Então, assim, é uma insegurança e uma tensão constante. Isso da parte da vítima. Isso da vítima. A gente está aqui falando de como se identificar um relacionamento abusivo. Então, o abusador, eu tenho ele tenta controlar. Isso, eu tenho o controle do abusador. Aí eu tenho uma tensão por parte de quem está sofrendo tudo isso. Né? Então, eu piso em ovos, porque eu tenho receio de repente, fazer uma postagem e ele não gostar. Eu acabo vivendo um medo diário. A gente observa um receio e uma tensão do dia a dia. Não é uma preocupação natural de um relacionamento. Sim. É sim um medo. Isso. Olha, se eu postar isso aqui, ele vai... Isso. Ele não vai gostar. Será que se eu colocar aquela roupa ele vai gostar? Será que se eu colocar um batom vermelho ele vai gostar? Então a pessoa vive tensa, insegura, diante do seu comportamento, com base no que o outro de repente vai me trazer, né? Então, de ação daquilo. Para a identificação de um relacionamento, a gente já falou do controle e já falou do sentimento da vítima. Exato. Vamos colocar aqui um homem, vamos fazer o exemplo de um homem abusador. Ele tenta o controle e a mulher começa a passar a ter medo das ações. A ter medo das ações, isso. E o conjunto todo, a manipulação. Né? A gente tem toda uma manipulação em volta desse relacionamento. E aí, a gente tem o terceiro fator, os danos emocionais e psicológicos dessa vítima. Ou seja, o abusador ele começa a exercer esse poder, esse controle, esse cerceamento de uma forma sutil, de uma forma que não tem agressão física, percebe? Mas ele já começa ali a ter um domínio, um controle da vida daquela pessoa. Como é que esse domínio psicológico, essa pressão psicológica, esse controle psicológico? É isso que a gente está falando, a sutileza de uma proibição. Você inverte uma situação e faz com que a pessoa se sinta culpada por tal comportamento. Então, assim, a vítima acaba se privando de ser quem ela é, de manter as relações que são saudáveis para ela, com receio do parceiro. Vou pegar o exemplo da questão da roupa. Num relacionamento aberto, se a pessoa vai estar se vestindo, a outra fala, eu acho que não é adequado essa roupa para onde a gente vai, não está legal, não estou me sentindo à vontade com você assim. Isso é natural. Se dá direito, você fala, porque no relacionamento é necessário ter o diálogo, e a outra pessoa vai usar ou não. Sim. Isso pode... Uma opinião. Uma opinião. Meu amor, tá bonita essa roupa? O que você acha? Acho que não tá legal. Acho que tá demais. Acho que tá demais. Mas o que você acha? Mas se você estiver se sentindo confortável assim... Tudo bem. Tudo bem. Não existe controle. Ela pediu a sua opinião e você tá deixando para que a pessoa escolha. Você dar a sua opinião antes que ela peça é controle? Não. Não, normal. Não, então não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Se trata de um impedimento de uma mesmo. Proibição. Olha, essa roupa aí você não vai usar, não. Ou jogar, né? Será que se você usar isso aí, você não vai ficar chamando a atenção demais dos outros? Será que você não está querendo chamar a atenção? Você joga a responsabilidade para o outro, você faz o outro pensar. Isso tem um jogo psicológico. É um jogo psicológico, né? Mas tem um sinal de ciúmes também. No É por isso que a gente não pode identificar ou você falar que a pessoa está num relacionamento abusivo por um único comportamento. Percebe? Sim. Existe são vários fatores. A gente não pode confundir um ciúme com um relacionamento abusivo. Então uma linha tênue. Mas são situações diferentes, porque a gente está falando mais intenso. A gente está falando de uma situação bem grave. Então, que causa danos psicológicos muito grandes. A partir do momento em que começa a exercer o controle sobre o que você vai usar, o que você está usando, o que você está vestindo, aquilo que você está comendo, Exato. Aquilo que você está assistindo. Exato. Olha só. É perfeito isso mesmo. Como que você vai pensar que uma pessoa vai controlar até o que você come? Como que você vai pensar que uma pessoa controla até o que você assiste na TV? E acontece, Márcio. Olha, eu vou assistir. Acontece.
Não é uma decisão, vamos assistir isso, não vamos assistir. Não, não é uma decisão, Não, é uma imposição. É uma imposição. Chega lá, pega o controle e vamos assistir isso. Não, isso aí não é legal, não. Não é vamos legal, assistir. Ou seja, é uma forma de você retirar da pessoa o direito de escolha, né? A sua identidade daquilo que ela gosta, daquilo que faz bem para ela. Como que eu não vou permitir que a sua esposa... no caso, né? Eu, homem, vou permitir que a minha esposa não pinte a unha de vermelho se ela gosta? Como que eu vou... Percebe? Sim. Como são detalhes importantíssimos são que você retira do outro o prazer que ela tem. De vida, de escolha, de... Sabe? Esse é o terceiro fator. Esse é o terceiro fator. E aí a gente vem... Não, a gente está falando do segundo, né? Fator. A gente está indo para o terceiro, que são os danos emocionais e psicológicos. Então, assim... A gente já consegue observar que aquela pessoa já está emocionalmente fragilizada, abalada por conta de tanto controle, de tanta manipulação. Se sente culpada, se sente culpada, se sente presa, baixa autoestima, infeliz, crise de ansiedade. Você consegue observar que já existe um caminhar para uma patologia, né? Está chegando então, por exemplo, um transtorno alimentar, uma ansiedade, ou a própria depressão. Ou vai comer mais ou vai comer menos? Eu como menos, a própria depressão, a ansiedade. Eu lembro que da última vez que eu relatei um caso de uma paciente do CAPES, que ela chegou relatando o desejo, aí entra, que eu falei que a gente ia conseguir colocar o gancho do Setembro Amarelo, a questão do suicídio, tá aí. Ela chegou com essa fala de uma depressão e com um pensamento de tirar a própria vida. Eu falei, tá, mas você tá sem uso de droga há tantos anos, você estava bem, o que está acontecendo para você estar hoje? Né? Exatamente, nesse retrocesso, e principalmente com pensamentos suicidas, algo está acontecendo. Eu preciso aumentar a dosagem da medicação e não tá legal. Eu falei, opa, peraí, me conte mais sobre. Resumindo, ela está num relacionamento abusivo, assim, ao extremo com o marido, onde ela está se sentindo totalmente desesperançosa com pensar de tirar a vida. Já existem estudos que estão relacionando o aumento dos casos do suicídio ao relacionamento abusivo. Por quê? Toda essa condição de você impedir o direito de ir e vir de uma pessoa, toda essa manipulação, esse jogo psicológico, adoece. Não é algo em relação ao fim do casamento. Não. É algo em relação à questão do abuso. Do abuso. Lógico, dentro dessa relação. Requer um entendimento de sentimentos, toda uma situação, aquele digamos... Isso quando a vítima consegue se libertar. Agora, a gente está falando quando ela está dentro do casamento, que ela não vê saída. Porque é difícil, né? Você avaliar. Você pensar em sair de uma relação dessa. Esse já é o abuso psicológico. Esse já é o abuso total, né? A pessoa já está adoecida. Já está adoecida e não perde a identidade de tanto nisso. Controle. Não sabe como que fazer mais. Quarto fator, desequilíbrio de poder. Então, o abusador, ele sempre tem o desejo de poder pela vítima. Em tudo. Aí a gente já está no nível, né? No nível. Mas a questão do poder é algo que é notório. Então, é o controle, é o domínio absoluto. A pessoa a posse. Não faz nada sem poder. Por que a gente tem esse aumento dos casos de feminicídio? Que não aceitam os términos. Esse é uma característica final né, se a gente for parar para avaliar. Qual é aí a gente parte para aquele aspecto da falta de apoio, né, de uma denúncia, de uma rede de proteção para aquela vítima e tal. Aí a gente vai mais para frente, né? De um relacionamento totalmente... Isso já passou de ciúmes. Já passou de... Já extrapolou, já extrapolou a casa. Já extrapolou a casa total. Já é o descontrole por parte do abusador. Sim. E a vítima adoecida, a família adoecida, e fica nesse ciclo. É isso que é importante também a gente falar. É algo que é
como a manipulação faz parte, o abusador ele tem todo um jogo. Então, eu manipulo, eu vou cercar a vida dessa pessoa, eu vou fazer com que ela se sinta culpada, e aí depois eu me faço de vítima. Percebe? Sim. E aí as coisas se acalmam, eu dou flores, eu dou não sei o quê, e eu te amo. Se eu faço isso é por amor a você. É uma Márcio. É uma loucura isso. É enlouquecedor. Porque muitas vezes a gente vai falar disso. A vítima, ela nem sabe mais o que é amor e acha que tudo isso é normal. É um ciúme. Ela perde a noção. Ela perde o senso cognitivo. Ela não sabe balizar isso não mais. Não sabe analisar essa situação e entende como sendo aquilo algo normal. Aline, e não é normal. Nós falamos de dois perfis, de quando já nasce. Sim. E quando ele vai assumir Sim. essa ao longo da vida ele aprende. Há um start, há um momento de start nisso no abusador, ou ele está sempre startado? Olha, Márcio, eu acredito que ele esteja sempre pronto. Pronto, é uma questão... Porque instintivamente ele vai indo, né? É algo que não vai precisa... Indo. É dele. Não há um gatilho, não há nada disso, é dele. Startou, ele já é assim e vai seguir Ou assim. por patologia, porque ele aprendeu. E ainda mais dessa coisa, quando você aprende, eu acho que é até mais intenso, porque você viveu, né? Então, o meu pai tratava assim a minha mãe. É normal eu tratar uma mulher desse jeito? Então, a sociedade ela determina alguns rótulos, algumas formas, e isso acaba favorecendo esse tipo de situação. Uma sociedade machista, que nós somos uma sociedade machista, assim. Sim. A mulher vem ganhando o seu espaço, não deveria nem estar ganhando, já deveria estar tomado conta, não precisava todo esse movimento. Mas pela sociedade machista, né, inclusive eu vi uma foto outro dia que me mandaram, as mulheres no final do ano, no Natal, ajoelhadas diante dos maridos pedindo perdão. Eu achei aquilo de uma forma tão estranha, em 1800 e qualquer coisa. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Será que isso é verdade? Mas se for, é um absurdo. Mas é a sociedade. Mas a gente ainda vive uma sociedade machista. Machista que acaba favorecendo esse tipo de comportamento. Então, e aí, como entender até onde essa questão do costume, né? E que, na verdade, acaba mascarando. É a observação de todos esses sinais. Desses pontos todos. Pontos. Agressividade, em que momento ele Depende. Se torna? Não tem um... Depende. Pode ser que não haja agressividade. Pode ser que quando contrariado... Pode ser que não. Pode ser que não tenha. Porque independe a agressividade de uma manipulação, de um controle, independe. Controle psicológico, controle financeiro, controle emocional. E depois o controle total. Sim. Para a vítima, a gente está falando agora da vítima. Para a vítima, existem N fatores. Se a pessoa tem um relacionamento, filhos, dependência financeira, tem toda uma situação, o que a sociedade vai julgar, o que vai falar, quais são os tabus, o que eu vou fazer, o que minha família vai dizer, a culpa minha. Pensa o quanto é enlouquecedor para a pressão vítima. Em cima dessa pessoa, não, eu vou me separar, a culpa é minha, não deu certo, onde foi que eu errei, quer dizer, vou me olhar diferente. Quer dizer, tudo isso acaba formando... Isso você está falando de um estágio onde a vítima já está consciente. Que ela já percebeu, falando, para mim Porque ela já percebeu, mas a gente tem estágios anteriores a isso de uma negação. Estágios de negação. Sim. Ele não é assim, você entende que aquilo faz parte de um ciúme, que ele me ama. É o que a gente falou da distorção. É uma distorção de uma realidade. A vítima não... E aí, como que você aborda uma pessoa que você está na sua frente, você está atendendo, você observa que aquela paciente está dentro de um relacionamento abusivo, que o caminho é árduo e doloroso e doentio, e eu não posso falar. E ela porque vai precisar acordar ela precisa entender que aquela relação que ela se encontra não é normal. Ela precisa... Eu vou te contar um exemplo de uma relação abusiva. A mulher do lar, que arruma ali a sua louça, que guarda as suas coisas do jeito dela. E o marido fala, você não presta
para fazer tal coisa. Você não sabe nem dobrar um cobertor, pano de prato. Meu Deus. Você não sabe nem fazer tal coisa. Você não presta para isso. Existiu agressão? Sim. Psicológica? Psicológica. A física, não. E aí ela entende com aquela fala daquele homem de que ela não é uma boa esposa, de que ela precisa melhorar, de que ela precisa se modificar, porque ele tá certo. Realmente eu não presto, eu não sirvo nem para dobrar um pano de prato direito. Aline, dentro dessa... Você entende que é normal isso? Você percebe a questão da normalidade para a cabeça de uma pessoa? E digamos assim, essa pessoa ela não tem nenhum parâmetro externo, ela não tem uma outra pessoa para conversar e falar como é que é com você. Não existe isso, porque ela já está totalmente cerceada. Talvez sim, ou ela não fala, ou é tão normal para ela que ela não compartilha isso com ninguém. Eu vou falar isso, alguém vai falar que ou ela não tem nem observação, Márcio, de que não aquilo... Não consegue observar que aquilo é... É só uma cobrança do meu marido que é exigente demais. Eu, como mulher, eu preciso melhorar isso. Eu preciso ser boa para ele. Olha só. Traz para si a culpa. Agora, se eu compartilho isso com alguém, eu falo, gente, você é louca, você é doida. Meu marido falar isso, eu jogo o pano de prato nele. Você entende? Não é normal. A violência. Não tá. Eu jogo prato na cabeça dele. Dá pra você aqui, então. Mostra pra mim como é que é. E essa questão da manipulação, essa fala sua é legal pra gente entender. Eles usam muito isso, porque a pessoa, ela engole, ela vive essa manipulação e de repente dá um start e pensa, do nada a pessoa dá uma de doida, você é louco. E muitas vezes ele usa esse comportamento da vítima e ele joga a culpa. Você é culpador, você é abusador. E a pessoa acaba achando que a culpa é dela. Ela é a abusadora. Então, Aline, a pessoa vai vivendo um relacionamento abusivo e ele vai se construindo ao longo dos anos. E um dos pontos que eu observo... Ou em curto tempo, não existe tempo, tá, Márcio? A gente não tá falando de um relacionamento longo. Estamos falando de um casamento. A gente tá falando de um casamento, mas a gente pode semanas. falar de um namoro de meses, onde a pessoa começa a... Aí é que tá a diferença. É o comportamento... Algumas ações abusivas. A gente não consegue caracterizar uma relação porque não houve, mas você consegue identificar. Então nós estamos falando pouquinho de um comportamento abusivo. Por isso que é legal a pessoa entender que assim, são comportamentos claros e que é um padrão. Né? A gente está falando de um comportamento padrão de um homem abusivo. Pode startar em pouco tempo, pode startar um outro período. Quer dizer, não tem uma regra para isso. Não tem uma regra. Eu posso conhecer uma pessoa e aos poucos ele se apresentar algum tipo de comportamento abusivo. Se ele mostrar logo de cara, melhor, né? Opa! Agora, mas e a sedução do manipulador? É lógico, é a lua de mel. Ele não vai se mostrar de cara. Nossa, nós estamos perdidos. Vocês estão, mulheres. O perfil do homem. Se ele for gentil, ele pode estar correndo isso. É galante demais. Não, então, mas todo um estado de alerta. Porque existe toda uma sedução, só que não é duradouro. Porque a partir do momento que ele entende que ele ganhou a vítima, que ele conquistou aquela pessoa... Ele muda da água para o porque aí a gente já pode até começar a falar do perfil da vítima. Porque ele identifica aquela mulher, a fragilidade daquela mulher, a vulnerabilidade daquela mulher. E ele sabe que é ali que ele pode chegar para ter o controle. Só que de início existe todo um... Aline, o que você está me dizendo é o seguinte, no início ele vai abrir a porta para ela sentar. Depois que ele conquistou isso, ela perguntar, você vai abrir a porta? Ele fala, está com problema na maçaneta? Abre você, alguma coisa nesse sentido, some o garantiador. Ou eu sou aquele homem, ou até permanece como um reforço da sua situação, das suas atitudes. Eu sou tão bom para você que eu abro a porta. Eu abro a porta do carro para você. Eu te dou flores, eu faço tudo isso e você não me valoriza. Você faz isso, você faz aquilo. Quando a gente se doa para alguém por amor, a gente não cobra. O seu comportamento tem que ser assim, assim, assado, porque eu te ofereço isso, isso.
É amor? O abusador, ele é assim em um relacionamento amoroso, ele é assim num relacionamento no trabalho, ele desenvolve isso em outras vertentes também, ou só no relacionamento amoroso, só no relacionamento... Ele não é um homem normal. Ele não é normal. As relações dele são limitadas. Ele não tem vínculo afetivo com ninguém, porque ele não quer se mostrar. Ele é um homem geralmente, super sociável, ele é um homem que mantém boas relações, até como uma camuflagem daquele comportamento que eu tenho numa relação. Porque a louca é você ele tem um que tá vivendo isso, mas as pessoas lá fora me amam. Ele tem um personagem, ele tem um script, ele tem uma personalidade para aquilo. A gente está falando de um transtorno, quando há um transtorno. Então né? ele tem uma personalidade, ele veste aquela personalidade ali, consegue... todo um manejo para eu conseguir... A vítima, ela precisa acordar. Ela precisa acordar para isso, ela precisa enxergar isso. Mas você quer falar do perfil do abusador? Podemos. Já que a gente... depois a gente volta a falar da manipulação da vítima. Os abusadores, como que eles são por dentro? A gente está falando de questão... A gente falou do objetivo, sim, né? A parte objetiva, a personalidade, algum tipo de transtorno, que é fácil de diagnosticar. Quando isso não é, quando é circunstancial, então ele foi aprendido, então são comportamentos subjetivos. Então, é um homem egocêntrico, eu tô com uma cola aqui que é bastante coisa, tá, gente? Nossa. Ele é um homem egocêntrico, então, o que é uma pessoa egocêntrica? O ego é geralmente exacerbado e o mundo gira em torno dele. Quase um édipo. Opa! Né? Ele é o centro. Ele é o centro. Falta de conexão emocional. Então, é um homem que não mantém vínculos afetivos. Eu não tenho nenhuma relação amorosa com as pessoas na rua. Não tenho vínculos. Eu tenho muitos conhecidos, mas poucos amigos. Narcisista? Eles são narcisistas. Extremamente narcisista. Faz parte do narcisismo. Então, são extremamente sedutores, porém, no fundo, são vínculos superficiais. São de poucos amigos íntimos e muitos amigos sociais. É raro ter um amigo íntimo, porque ele não quer que ninguém tenha conhecimento ele mais próximo. Profundo. E aí, essa quantidade de relações externas, essa camuflagem faz com que ele se defenda também. Ele usa a forma de ser reservado, mas para não terem acesso Porque, a ele. por exemplo, Márcio, quando você tá com uma pessoa assim que você vai relatar isso para alguém, você tá louca? O cara é super gente boa. Ele fala com todo mundo que a gente conhece, é super simpático, é super... Como assim ele é desse jeito? Não. E é tudo... Entende que não é nada programado? É dele, é característico dele. Não é que ele se comporta... Ele não tem um controle. Não é que ele se comporta assim... calculando, eu vou me mascarar aqui porque eu tenho que abusar da vítima ali, e se ela me denunciar... Não é algo... Não. Hoje eu vou virar um abusador. Não, é natural. É uma coisa que nem ele percebe. Nem ele... Exatamente. E ele tem, então, essa persona... que ele faz com que todos sejam sociáveis, ele é amado por todos, mas até a página 2. Ele não deixa que ninguém aprofunde no livro. Exato, exato. E aí aqui, ó, geralmente são pessoas que gostam de poder, gostam de ter influências, a questão do ego, né? Sempre alimentar, sim, porque é um homem inseguro, é um homem emocionalmente fragilizado, então ele precisa manter um padrão de um poder para que ele consiga... ter um domínio. Tem um domínio. Ele tem que estar sempre em alta. Evidência. Em evidência, em alta. Sim, geralmente é um perfil de um cara Esse é o poder que ele tem, que ele quer. Ele quer exercer esse poder, essa diferenciação. Isso. Que é para atrair a vítima. Que é para atrair? Também. Nossa, agora tá assim, atenção, homens. Será que eu sou abusivo? Não agora sei. Não, você começa a pensar, vem cá, qual é esse comportamento? Porque é muito próximo as coisas. Uma característica muito patológica eles não gostam de se conectar emocionalmente com ninguém, não, mas não é isso que eu ia falar. Aqui, não se interessam pelos sentimentos e experiências alheias. Ninguém é interessante para ele. Como identificar isso? Só ele é interessante, só o assunto dele. Ele não tem escuta.
Ele não consegue ouvir o Ele outro. não consegue ouvir, ele não vai dar consegue atenção. Ele vai falar dele. E aí um ponto legal. Para a vítima, para uma mulher conseguir identificar. Eles adoram se vitimizar. Então, eles gostam de falar dos problemas, das dores. Ele é o centro do sofrimento. Para quê? Por quê? Porque aí a gente pode já começar a falar do perfil da vítima. Por quê? Ele busca as mulheres que são mais empáticas. Então, aquela pessoa que tem uma fragilidade com a dor do outro, que se sensibiliza com a dor do outro. Mas uma mulher com masculino mais elevado e o feminino, o homem mais... É mais ou menos isso? Porque aí ele consegue identificar uma vítima em alto potencial. Então, de repente, agora ficou bem mais... Não dizer fácil, mas um ponto interessante. Ele não consegue se sensibilizar com a dor do outro. Não. Então ele não é um bom ouvinte. Não. Diante de um diálogo, no bate-papo, a mulher ele nunca vai saber. conseguir se abrir, ele não vai parar para ouvir, conversar, pensar. Apesar de ser isso parte da sedução, mas ele não consegue exercer esse ponto. Sim. Ele não consegue sentar com a pessoa, bater um papo, ele vai falar dele. Escutar o que aconteceu. Dos problemas dele. Ele não quer saber do problema dele. Porque ele não é o centro. É ele que tem que ser o centro. Não é o ego? Então é ela que tem que ser ouvinte. É ele que vai se fragilizar, vai sempre colocar... É uma pessoa que assume os erros? Não. Não. Muito pelo contrário. Vai ser sempre culpa do mundo. Culpa dos outros. É culpa do mundo. Exato. É culpa do mundo. Olha, tudo você não sabe o que me aconteceu. Tudo é culpa do outro. Tudo é culpa Nunca é culpa dele. Esse é o perfil, é um dos pontos para se observar. Para se observar. Então, para quem está no início do relacionamento, a pessoa não está muito afim de ouvir os seus problemas. Quando você vai falar, ela te interrompe. O assunto dela sempre é prioritário. Sempre é ela que sofreu mais do que você. Se não há um diálogo nessa relação, acende uma luzinha amarela aí. Que é difícil, né? Da gente... Por que essa dificuldade, perceber, Aline? né? Por que essa dificuldade em perceber? Por conta dessa lua de mel de um início de relacionamento. Quem vai ficar atento aos sinais e já tá ali bobalhada com o outro? De repente é um homem lindo, ou não sei, alguma coisa encanta, alguma coisa chama atenção. Chamou atenção, mexeu. Ou algum... Se você tá ali com aquela pessoa, porque algo tem alguma coisa que se aproximou. Tem alguma coisa que se aproximou. E aí você se envolve. E ao longo... É só vivendo, né? Por isso a observação, o perfil olhar... da vítima fragilizada. Aí a gente entra num ponto... Fragilizada, importantíssimo, aberta, decepcionada com relacionamentos anteriores. Para que as mulheres não caiam em relacionamentos abusivos. Porque se a pessoa está super bem com ela mesma, está em alta, já é aí uma barreira. Exato. Já é uma barreira. Uma mulher empoderada. A gente tem uma coisa aqui importante que para ficar bem dá para registrar e anotar, sabe? Sim, atenção, caderno, caneta. Atenção, cara, um papelzinho, uma caneta na mão. Tríade positiva. Se a pessoa está... Gostei do nome, tríade positiva. São 3 pontos. São os 3 As. Com autoestima em dia. Amor próprio em dia. Autoconfiança em dia, você já não está dentro de um perfil que um abusador vai se aproximar. Ou seja, aquela mulher forte, inteligente, autossuficiente. Não é meu padrão de vida. Não é porque ele gosta de quê? Da tríade negativa. Uma pessoa que carrega algumas culpas, com fracasso e com um pensamento de incompetência. Aí a gente pensa em insegurança, baixa autoestima, alguns traumas, de repente, de alguns relacionamentos antigos, carência. A pessoa está fragilizada. Fragilizada emocionalmente. Mas, Aline, é lógico, a tríade é maravilhosa, mas nem sempre a gente está em plena tríade. Sim. Existem momentos de fragilidade, de carência, de afetividade. Mas a ponto de você... São altos e baixos. Mas você entende que uma pessoa que ela tá bem consigo mesma, ela vai permitir, de repente, que alguém venha para tentar controlá-la, para tentar dominá-la, para poder cerceá-la? O perfil da vítima também pode ser alguém que busca sempre que o outro ajude a solucionar os seus problemas. Exato, também.
É isso. Eu preciso de alguém. Eu tô cansada. De repente, vai estar um tempão sozinho. Eu tô cansada de estar sozinho. Eu tô cansada de sofrer. Eu tô cansada de fazer. Eu preciso de alguém. Eu vejo defeito em tudo. E aí eu quero alguém para me apoiar. Eu quero alguém para resolver. Essa situação. Mas eu não preciso. Um amor não é para isso. O amor é para partilhar. Um amor é para partilhar. É para estar junto. Então, existe a corda e a caçamba. Quando a pessoa se fragiliza assim, ela passa a ser uma vítima em potencial. Uma vítima em potencial. E eles observam isso. E ela naquela condição de buscar algo que é natural, querer ser feliz, ela acaba se deparando e permitindo com que essa pessoa entre. E se ela já está... Olha só. Se ela já está fragilizada, se ela já está insegura, se ela está precisando de um apoio, uma pessoa vem com todo um charme e depois vem e faz aquela bagunça, como que essa pessoa fica? Então nós estamos falando pior ainda. De duas pessoas que estão passando por problemas. Uma que é uma coisa constante. Não, uma já é doente e já é dele, e a outra com um momento difícil na vida. Um momento difícil, ele se aposta disso. Pra ele, porque é ali que ele pode entrar. Deu brecha. Hoje, as pessoas, tudo bem. A gente e quem não está fragilizado? Hoje, a gama das pessoas está fragilizada. Mas aí é que está, Márcio. Você imagina agora a saída da pandemia, como as pessoas foram para a rua para tentar encontrar pessoas, se relacionar. Sim. Mas é esse desespero que faz a gente errar. É essa sede, essa ânsia de ter alguém que te cega. E você aceita qualquer um, Márcio. E aí você se depara... que na verdade você se depara com aquele que vai ser garantiador. Que vai ser, e aquele que está ali... Percebe? Se você não está bem com você mesmo, não tem como eu querer alguém, eu estar com alguém. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E aí nós, como profissionais, a gente não pode nem estimular uma pessoa que está fragilizada desse jeito a procurar alguém, a se abrir para um relacionamento, porque ela tem que se curar primeiro. Se fosse uma pessoa equilibrada, que ajudaria nessa reconstrução. Sim. Mas o risco é de se pegar alguém que já não esteja no equilíbrio e prejudicar ainda mais. Porque o que é ser equilibrado? É entender, é conversar, é dialogar, é respeitar. Eu estar bem comigo mesmo, eu estar feliz. É saber que a outra pessoa tem problemas e você também. É saber se expressar, abrir os seus problemas, entender os problemas da outra pessoa. Ficar chateado, ficar com raiva, ter ciúmes, mas tudo da medida certa. Exato. Ser natural. Sem eu tirar do outro a individualidade, né? Sem eu privar o outro de se relacionar, de Aline, viver. as pessoas acabaram não perdendo essa forma de observar, essa tríade. Começam os relacionamentos do contrário. Não é aquela coisa... É porque é a questão da dependência emocional. A sociedade cobra isso. Mais uma vez a gente volta, né, a falar dessa questão de uma cultura, de que a mulher precisa do homem, de que a mulher depende de ter alguém para viver. Opa, o homem sozinho tudo bem, uma mulher sozinha não pode. Machismo é pouco. Né? Machismo é pouco, né? Machismo é pouco. E isso acaba forçando com que as pessoas se lancem em relacionamentos. Em relacionamentos e uma busca incessante. Na verdade, uma roleta russa. E aí começa a entrar num quadro de insegurança e de baixa autoestima. Por quê? Relacionamentos que vêm, que vão, que não dão certo. Que acabam que tem uma repetição que nisso, tem uma repetição, um padrão. Não que seja, né, todos abusivos, mas assim, a pessoa não consegue se relacionar com ninguém. Porque se a pessoa ela tem problemas, ela tem seus medos, ela tem as suas dores, e ela não cura isso, ela vai levar isso para todos os relacionamentos. Então os relacionamentos não vão dar certo. Não vão. Podem ter durabilidades diferentes, mas acaba que aquele momento onde ela não consegue ser mais aquela personagem, ela vai se deparar com a realidade dela. E aí dificulta o relacionamento. E o abusador, já dentro desse
dessa forma de relacionamento, ele vai aproveitar ao máximo essa pessoa com esse sofrimento para tentar a dominação. Aí une o sofrimento e mais essa questão do abuso, um aprisionamento. Um aprisionamento. Aline, você comentou que a vítima, muitas vezes, as pessoas vai procurar ajuda, mas não entendendo que se trata do relacionamento. Ela acha que o problema é dela. Ela, de repente, vai buscar ajuda porque já está apresentando uma crise de ansiedade, ou já está no quadro depressivo, alguma alteração de humor, que é muito característico. Então, eu vou buscar uma ajuda por conta de uma doença que eu acredito que eu já tenho. Né? Então, aí vai do profissional tentar ir destrinchando isso, né? Mas como é que está a sua vida? De que forma o porquê que iniciou essa problemática? Quais as causas? E aí tentar identificar a raiz, né? Qual é a raiz do problema? Como psicóloga, você não pode dar o start nisso, a pessoa tem que dar. Ela tem que ser dela. Porque como que eu vou falar para uma pessoa? Você tem que separar desse marido seu, ele não presta, ele é abusivo. Isso é crime, né? Ele está fazendo com você uma pressão psicológica. Ela não vai acreditar. Ela nunca mais vai voltar. Ela não volta. Nós estamos falando da vítima que busca o auxílio. O abusador, isso tem como ser tratado? Tem auxílio para ele? Se ele entender que ele precisa mudar, talvez, mas é muito difícil. Muito difícil. Porque ele não tem essa percepção de que ele tem culpa. Eu estou falando isso porque o programa é assistido por homens e mulheres. E nós homens estamos sendo levados à reflexão. Com certeza. A gente está conversando aqui, eu estou perguntando, vem cá, eu sou abusivo? Eu já fui abusivo? Eu fiz um comportamento? Aqui, que ponto? A gente tem que ser. E aí é importante entender, às vezes a pessoa pode ser que dentro de algum momento do relacionamento, ela se portou... Ela teve algum comportamento abusivo, mas não que a relação dela seja uma relação abusiva ou que ela venha de uma patologia. Não, mas é para observar, assim, porque não faz bem para o outro, né, Márcio? Mesmo não sendo algo patológico, é abusivo. Então, não é preciso não é legal. Não é para existir. Não é legal, não é para existir. Não é para existir. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem que se conhecer cada vez mais. Sim. Observando através do outro o espelho, né? Opa, peraí. Será que eu sou abusivo? Será que eu posso melhorar aqui? Será que eu posso deixar... Eu fiz isso é legal. O que me levou a fazer isso? Então é um convite para o homem se observar. Sim. Por homem, para que se for o caso, tratar. Sim, para que o homem saia dessa máxima da sociedade. Porque a gente tem também... a gente tem o ciúme patológico. Sim. Que é outra coisa. O ciúme patológico. Não, pode ser que não tenha característica de um relacionamento abusivo, mas ele é um ciumento patológico. Ele sente ciúme. Cabe ajuda, cabe tratamento. Porque o homem precisa descer um pouco não precisa nem estar nesse pedestal que o machismo coloca. Sim. Né? Esse controle absoluto, essa dominação absoluta, esse poder absoluto. Acho que nós precisamos começar a observar e observar como homem, em que momento eu estou sendo machista? Em que momento eu estou sendo abusivo? Seja como pai, seja como marido, seja como namorado, seja como filho. Sim. Muitas vezes eu falo, será que eu agora, eu tento controlar a minha mãe? Será que eu tento dominar? Será que eu tento mandar ali? Então, são reflexões que a gente precisa fazer a todo momento. Ninguém não deixa de correr esse risco. Muito preocupado. As pessoas não estão imunes. São comportamentos inadequados, né? Para repensar. São momentos de fraqueza. A gente parte daquele princípio de que tudo que você faz para o outro, você quer que o outro faça com você? Sim. É uma troca. Se coloca no lugar. Você se colocar no lugar do outro. Como você se sentiria? Será que se fosse comigo eu ia gostar? Olha, eu vou fazer tal coisa. Legal, você vai. Se o outro fosse, você ia gostar? Não, então, peraí. Então você quer fazer e não quer dar o direito. Exato. Então, percebe? É uma troca. E isso é uma relação. É uma troca. Um relacionamento ele é feito de contratos e acordos que você pode modificar, que você deve restabelecer. A gente faz isso numa terapia abusivo. De casal. Alguns casais, alguns relacionamentos onde as pessoas provocam ciúme uma nas outras. Isso tem a ver com abusivo também? O abusador faz esse tipo de...
Não. Não é característico. Do abusador. Vai que, né? Certo. Mas vai que também tenha esse jogo. Tem esse jogo para manter a pessoa ali, para fazer essa questão da insegurança. Ah, não. Você tá falando uma inversão de culpa. Sim. Ah, tá. Ele faz. Ele trai, mas ele fala que é você que trai. Ele. Tá ficando muito. Não é? Eu jogo a culpa pro outro. Que ele é um santo. Você que erra, você que é a louca. Você que tá entendendo errado o que eu tô te falando. Você que tá observando tudo. Não, imagina você fazendo isso. Aline, nós estamos falando de uma condição que deve abranger um número grande de relacionamentos. Muitos, Márcio. E as pessoas, muitas delas, estão adormecidas dentro desse relacionamento. E outras já despertas, mas sem saber como sair. Então, eu vou fazer aqui um apelo às pessoas que têm, né, parentes, ou então que têm os seus e quer zelar pelos seus. Sempre converse, sempre procure saber como está. Não se isola. Não deixa ninguém isolado. Exato. Não se intrometa na relação de uma forma direta para não criar toda uma situação. Mas perceba a relação e procure acompanhar de perto. Depende dessa intromissão. Hoje já está na lei essa questão do abuso psicológico como crime. Então, assim como a agressão física, a psicológica ela também é caracterizada como crime. Então, ela deve ser denunciada. Mas eu falo na questão, como você mesmo falou, de ter tato para entrar na situação. Ah, sim, o cuidado. Porque senão você chega para a pessoa e você acaba, ao invés de aproximar, se afastando. Então, quando você vai se enfiando na relação, você acaba fechando uma porta para aquela pessoa que pudesse se abrir. Exato. Que é o caso da psicóloga. Você observa, mas você tem que esperar. Eu vejo como ponto principal é o entendimento de que os comportamentos de um abusador não são normais e que a pessoa pode e deve falar sobre e pedir ajuda. Fácil sair dessa condição? Não é, porque a gente já conversou sobre isso, envolve muitas coisas. Né? Principalmente quando já existe aí uma dependência financeira. Que é o que mais existe. Mas a dependência emocional é a mais forte. Né? A dependência do outro, como que eu vou fazer sem o outro? Porque o outro, eu não me sinto capaz porque o abusador ele joga isso, né? Ele reforça isso o tempo todo, ele faz a vítima acreditar o tempo todo que ela é incapaz de ter novas relações. Então você nunca mais vai achar alguém como eu, você vai ficar sozinha. Então impregna aquele medo. Né? Então, essa dependência emocional ela é assim absurda. E aí vem o financeira, vem a moral, vem tantas outras. Se tiver filhos no relacionamento, acaba utilizando os filhos também como ferramenta para... Então, o que a gente orienta como profissional, como a gente sabe da dificuldade de um abusador buscar ajuda, vá a vítima buscar esse auxílio, se fortalecer, compreender essa situação que ela está, se fortalecer, buscar estratégia, apoio, construir essa tríade. Ela vai deixar de ser interessante. Já vai deixar de ser interessante, pode ser. Já vai deixar de ser interessante. Uma mulher se restabelecer como pessoa, sua identidade, sua força. E aí sim, vamos ver o que a gente faz. Como é que você vai sair dessa relação. Que não é nada fácil, mas é necessário. Fácil. A vida é uma só, gente. Não dá para ficar. Márcio, não dá. Não dá para ficar dessa forma. Não dá, porque tá longe de ser saudável e longe de ser amor. Não tentem justificar um comportamento abusivo de um cuidado natural e de amor. Isso longe-luz de ser amor, são coisas de proteção. Podem parecer a mesma roupa, mas não é. Não é nem a mesma roupa, mas ele te faz entender que é a mesma roupa, mas não é a mesma roupa. São coisas totalmente com a preocupação, carinho. É aquilo que você comentou. Dentro das possibilidades. Se mostrou paciente, atencioso, se mostrou ouvinte, se mostrou não narcisista, toda essa preocupação, você pode olhar pode se sentir um pouco mais segura. Mas observa. Observação, gente. As pessoas... o mundo está cheio de gente
adoecida e maldosa, mas temos pessoas boas. A pressa em se relacionar geralmente acaba trazendo os erros. Trazendo os erros. As escolhas. Aline, a gente erradas. ia falar um pouquinho de Setembro Amarelo, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, né? Mas, pessoal, atenção, essa questão do suicídio. Por muitos anos foi velado se falar disso. Né? E desde 2017 a gente vem tocando nesse assunto, Sim. porque é importantíssimo. O nosso bem maior é a vida. E tirar a própria vida de um momento de uma dificuldade de sanidade, Sim. de entendimento, de sofrimento muito grande. E a pandemia veio para trazer mais adoecimento, um número maior de casos. A gente teve um aumento de 50% do índice de suicídio durante o período da pandemia. Olha só isso. Então, assim, é muito... E as pessoas se adoeceram demais. O isolamento, e o isolamento. Então, assim, as coisas, graças a Deus, já estão voltando dentro de uma normalidade, ainda com todos os cuidados, a gente sabe. Então, assim, não deixem de buscar ajuda, de falar, que o lema, né, de Setembro Amarelo é: não tenha medo de falar, falar é a melhor solução. E para quem está ali do lado é ter a escuta e a observação de que tem uma pessoa adoecida ali. Tem um amigo meu que falou: Márcio, eu olho para o meu hamster de forma diferente. Por quê? Porque eu vivia uma vida de hamster no apartamento. É verdade. Eu corria no apartamento, eu vivia no apartamento. Tudo era Pega esse hamster, tira esse hamster. Tira da gaiola, deixa ele solto. Dá vida para ele, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, gente, muita atenção nisso. É de extrema importância. E aí agora a pandemia abre as porteiras, né? Porque agora reduziu um pouco, o pessoal começa a sair e aí sai nessa velocidade toda. Vou arrumar um relacionamento. Pronto. Aí fica pior, né? Ficou muito tempo enclausurado e quando solta... E aí você imagina essas vítimas com esses abusadores dentro dessas casas. Vítima com os abusadores nas casas, abusadores que saem a caça agora, vítimas que, em potencial que vão às ruas agora. Muito cuidado. Gente, meninas e meninos. Seja na balada, seja na igreja, seja no restaurante, seja na escola, seja onde for. Atenção. Atenção aos sinais. Aos sinais. Sempre. Aline, é um prazer sempre esse nosso bate-papo. Obrigada, Márcio. Descontraído aqui. Eu acredito que a linguagem foi muito simples, objetiva, esclarecedora, de entendimento fácil. Que bom, que bom. A gente tenta falar de uma linguagem bem tranquila para que todos consigam compreender. Se você que ouviu já te doeu, falar, não é o meu caso, atenção, começa a falar um pouco melhor. E terapia. Independente se existe uma patologia, se tem um transtorno, se a pessoa buscar falar, conversar, colocar para fora as suas dores, as suas frustrações. Melhor, né? Quem não tem, né? Não, todo mundo tem. Cuidar da saúde mental. Uma mente adoecida é um corpo adoecido. Então, mente sã, corpo são. Emagrecimento. A gente vai falar sobre isso também outra oportunidade. Aline, gratidão. Obrigada Márcio, pelo convite mais uma vez. Tá aí o contato da Aline aí, se você sentir necessidade de conversar, de uma opinião, tá? A possibilidade de entendimento. Agradecendo a Aline por estar aqui conosco. Maria Clara nos controles técnicos aqui, agradecendo sempre a sua audiência, lembrando que o programa fica à disposição, a reprise sempre no meio-dia posterior à exibição e o arquivo fica à disposição no arquivo na virtual. Você clica lá no link e acessa quando você quiser para compartilhar, para se quiser dar retorno, se quiser falar a respeito, solicitar alguma coisa, através das redes sociais. Agradecendo sempre a audiência, a participação de todos, a colaboração de todos. Gratidão, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.